Inicie a sua execução com um cordão de 30 correntes. Você deverá, na carreira de ida do seu trabalho, encher a agulha de pontos. Então, minha gente, para cada ponto que você tiver na base, pulando o ponto de base e o primeiro ponto que está no cordão de correntes, então a partir do terceiro ponto, você vai aqui puxar uma laçada e trazer para a altura deste ponto que você manteve na agulha. Mais uma vez no próximo ponto, puxamos uma laçada e mantemos na agulha. Neste primeiro momento da nossa primeira carreira, este é o trabalho a ser executado. Vou encher toda a minha agulha com pontos e eu volto ao final para fazer a carreira de volta com vocês. A carreira de volta é o processo de retirada destes pontos da nossa agulha. Para retirar, nós vamos trabalhar da seguinte forma: laçaremos, passaremos pelo primeiro ponto e pelo segundo ponto. Perceba que sempre fica um ponto na agulha, que é o ponto que nós utilizamos para arrematar os dois anteriores. Mais uma vez, laçamos, passamos pelo primeiro e passamos pelo segundo. Laçamos, passamos pelo primeiro e pelo segundo. E assim, nós vamos trabalhando nesta nossa carreira de volta até que nos reste somente um ponto na nossa agulha. A nossa segunda carreira se dá novamente enchendo a agulha de pontos. Nós vamos trabalhar, na verdade, já trabalhamos, mas vamos continuar trabalhando o que nós conhecemos como ponto palito. No tunisiano, é conhecido principalmente no exterior o ponto palito como o ponto tunisiano simples. E aqui no Brasil também é conhecido desta forma. Eu o chamo de palito porque eu aprendi com a dona Dalila Neiva, saudosa dona Dalila Neiva, que o desenho deste ponto tunisiano simples remete a um palitinho, que é a ideia de ficar um fio reto na direção de baixo para cima, então trazendo a ideia de um palitinho. Bom, então aqui eu vou me referir ao ponto como ponto palito. Minha gente, o ponto palito ele é feito com várias variações, porém aqui nós vamos trabalhá-lo da maneira mais simples que existe. Então, passaremos a agulha pelo ponto que nós temos à nossa frente, puxaremos uma laçada e traremos o fio para fora, sempre mantendo a altura. Mais uma vez, no ponto que vem a seguir, nós puxaremos uma laçada e traremos o ponto para fora. Mantenha as alturas, ok? Mais uma vez, passando a agulha pelo ponto e trazendo a laçada para fora. Perceba que nesta nossa carreira, mais uma vez, nós estamos então realizando o processo do enchimento da agulha. Eu vou trabalhar desta forma até o final desta carreira e volto aqui para continuar com vocês. Pessoal, a partir do que é a nossa segunda carreira do ponto, porém, esta é a terceira carreira, porque toda carreira de ida é ímpar e toda carreira de volta é par. Nós temos que nos atentar ao seguinte fato: se nós trabalharmos o último ponto que nós temos, então aqui você me vê trabalhando, e já começarmos a fazer a carreira de volta, automaticamente nós faremos uma diminuição que virá do lado esquerdo para o direito. Isso quer dizer que eu preciso manter a quantidade de pontos da agulha. Neste momento, nós temos um ponto a menos. Bem, como que eu faço isso? Existe, no final de toda a carreira de ida, 2 pontinhos. Então, aqui eu vou virar a minha
agulha e o meu fio de forma que eu possa mostrar a vocês. Vamos ver aqui se a gente consegue pegar. Ó, nós temos 2 pontinhos, veja, aqui, e eu vou pegar o outro lado, ó. Aqui, deixa eu pegar ele, ó. Tá vendo? Ó, 1 e 2 são 2 laçadinhas que a gente tem, que é o desenho de uma corrente. A volta de toda a carreira te faz esse desenho. Então, este desenho é relativo à volta da carreira anterior. Aqui é o que é chamado de ourela. Então, nas carreiras de volta, a partir da segunda carreira, nós precisamos trabalhar a nossa ourela. Então, aqui eu vou pegar os 2 lados, porque senão a gente não consegue trabalhar corretamente. Ele é, principalmente no início, ele é mais apertadinho, né? Então, agora a gente consegue, ó. Peguei os 2 ladinhos e eu vou puxar uma laçada por dentro da ourela. A partir da próxima carreira, o desenho da ourela ficará mais visível e você conseguirá pegar estes 2 pontos de uma maneira mais tranquila, tá? Bom, nós laçamos e nós voltamos a arrematar de 2 em 2 pontos até que nos reste somente na nossa agulha 1 ponto. Bom, eu vou até o final, vou aqui realizar todos os meus arremates e eu volto no início da próxima carreira para que nós possamos continuar juntas. Estamos indo para o que é, então, a nossa terceira carreira do ponto fantasia, já tendo trabalhado 2 de ida e 2 de volta, um total de 4 já trabalhadas. Agora, estamos na nossa 5ª carreira de ida. Pessoal, mais uma vez trabalharemos o ponto palito, sempre deixando na agulha uma laçada para cada ponto de base que nós temos e nunca esquecendo de, na carreira de volta, trabalharmos no final da carreira de ida a ourela para que não haja a diminuição de pontos e uma diminuição do trabalho, que na verdade nós não desejamos. Nós precisamos, além desta carreira de ponto fantasia que estamos fazendo agora, no mínimo de mais uma. Então, eu preciso de um total de 4 carreiras com o nosso ponto fantasia, no mínimo. Eu posso fazer mais? 5, 6, pode. Esta quantidade de carreira que nós estamos trabalhando agora vai formar a base do nosso sapatinho e nos dará a altura até a base do nosso tornozelo. Então, pessoal, quanto maior você desejar esta base toda, mais carreiras você deverá tecer, assim como mais pontos iniciais você poderá pôr na sua execução para que você possa obter um sapatinho de tamanho maior. Aqui nós estamos trabalhando um sapatinho que vai bem para um recém-nascido até um mês e meio aproximadamente. A partir daí, nós já precisamos aumentar o número de pontos. E o número de pontos sempre deverá ser aumentado na taxa de 3, ou seja, para cada tamanho maior que você deseje, é sempre de 3 em 3 pontos que você fará o aumento. Então, comecei com 30, quero aumentar. Então, é no mínimo 33, ou 36, ou 39, percebe? Para que na hora de trabalharmos toda a continuidade, nós tenhamos a proporção correta. Eu cheguei novamente no final da carreira e veja como eu disse a vocês que a ourela fica muito mais fácil de ser localizada a partir de agora. Olha aqui, ó, facinho de ver, ó.
aqui uma alça e aqui outra alça. É mesmo somente na primeira carreira do ponto fantasia tecido que fica um pouquinho mais justo o ponto e a gente não consegue localizar tão facilmente, por isso que eu te mostrei um pouquinho mais detalhado. Aqui a coisa já flui com muito mais tranquilidade, nós conseguimos ver a ourela tranquilamente, puxar o ponto dela e aqui você já observa que eu já estou fazendo a minha carreira de volta. Minha gente, eu vou trabalhar mais uma carreira completa, ida e volta, deste mesmo ponto e aí, quando eu estiver na carreira de ida da próxima carreira, eu volto porque nós já teremos novidade na nossa execução. A partir do que é a nossa quinta carreira do ponto fantasia, nós vamos começar a trabalhar as diminuições para modelar o nosso sapatinho. Então, minha gente, nós vamos trabalhar o ponto palito por 10 pontos. Então, perceba, aqui nós já contamos o segundo ponto, pois este ponto que estava na agulha dá no final da nossa carreira, na volta, dá origem a um ponto palito. Então, aqui, o terceiro, o quarto, o quinto, sexto, sétimo, oitavo, agora o nono e para finalizar o 10º ponto que nós trabalhamos na sequência. Nós vamos passar a agulha por um e por 2 pontos palitos na base e vamos puxar a laçada para fora. Mais uma vez trabalharemos o primeiro e o segundo ponto palito da sequência e puxaremos a laçada para fora. Trabalharemos na sequência um ponto palito somente. Mais uma vez, pegaremos 2 pontos na base e puxaremos a laçada para fora. E para finalizar esta sequência, 2 pontos de base que serão pegos juntos e puxaremos uma laçada para fora. Todos os demais pontos serão trabalhados um por um até o final desta carreira. Faremos a carreira de volta trabalhando de 2 em 2 até que nos reste somente um ponto na agulha. Vamos lá então, mais uma vez nesta nossa carreira nós teremos diminuições, então trabalharemos da mesma forma como trabalhamos na carreira anterior, fazendo um ponto para cada ponto de base até que nós tenhamos 10 pontos na agulha. Neste momento nós temos 4, então aqui veja, 5, agora 6, 7, 8, agora 9 e finalmente temos 10 pontos na nossa agulha. Trabalharemos os 2 próximos pontos juntos, então uma laçada só, veja aqui, para os 2 pontos pegos na base. Trabalhamos somente um ponto. E mais uma vez trabalhamos 2 pontos na base. Mais uma vez realizamos diminuições. Voltamos a trabalhar um ponto para cada ponto de base até o final da carreira, sempre lembrando de pegarmos o pontinho da ourela e realizamos a carreira de volta de 2 em 2 pontos até que nos reste somente um ponto na agulha. Mais uma vez, vou aqui tecer e volto ao final para continuar com vocês. Nossa última carreira de diminuições. Então, nós teremos na sequência 10 pontos na nossa agulha. Acompanhe aqui o meu terceiro ponto na agulha, o quarto, aqui o quinto, o sexto, sétimo, oitavo,
nono. E agora o 10º. Na sequência, nós passaremos a nossa agulha pelo primeiro, pelo segundo e pelo terceiro ponto palito da base. Laçaremos e traremos esta laçada por dentro dos 3, mantendo a altura. E mais uma vez, seguimos até o final da carreira, trazendo uma laçada para cada ponto de base. Pessoal, carreira de volta da mesma forma. Para cada 2 pontos, você arrematará a laçada que você terá feito. Não se esqueçam da orelha. Vou aqui terminar esta minha carreira do ponto fantasia por completo e eu volto aqui para continuar com vocês. Na sequência, minha gente, nós devemos trabalhar por mais 2 carreiras o ponto palito, conforme nós já vínhamos trabalhando. Aqui, eu faço a minha primeira carreira desta continuidade de 2. Vou trabalhar um ponto para cada ponto de base e também trabalharei na carreira de volta um ponto para cada ponto. Então, vou arrematando de 2 em 2 até que me reste somente um ponto na agulha. Lembrem-se da orelha, não se esqueçam de trabalhar a orelha no final de cada carreira antes de iniciar a carreira de volta, tanto nesta que estamos agora, quanto na próxima. Bem, vou aqui então fazer minhas 2 carreiras e é claro que eu volto na sequência para continuar com vocês. Agora nós vamos trabalhar o nosso passa-fitas, bem facinho de ser feito também. Você fará um ponto palito, laçará, pulará um ponto de base e nos 2 próximos trabalhará um ponto palito para cada ponto de base. Mais uma vez laçará, pulará um ponto de base e nos 2 próximos você trabalhará um ponto palito para cada um de base. Laçará, pulará um ponto na base e novamente 2 pontos palitos, um para cada ponto que você tiver na sua base. Desta forma, até o final da carreira. A carreira de volta deverá ser trabalhada como já vínhamos fazendo. Então, para cada laçada, arremataremos 2 pontos que temos na nossa agulha, até o final da carreira, desta forma. Na sequência, trabalhe por mais 2 carreiras de ponto fantasia, um ponto palito para cada ponto que você tiver na sua base. Esta é a minha primeira carreira de ida da sequência. Farei a volta e, além desta, mais uma de ida e uma de volta. Vou tecer todas estas sequências e volto na continuidade para continuar a execução com vocês. Na sequência, vamos fazer uma corrente para dar altura na nossa execução e para cada pontinho de base, nós vamos fazer um ponto baixo. Nesta carreira, minha gente, nós já começamos a trabalhar os pontos do nosso crochê tradicional, aonde nós faremos nesta primeira carreira do crochê, carreira de ponto baixo, que será fechada já tubularmente, e na próxima, o acabamento final antes de fazermos a costura e fechar totalmente o nosso sapatinho. Vou até o final desta carreira e retorno aqui para continuar com vocês. No final desta carreira, você deverá alargar este ponto. Você vai dobrar desta forma para que você consiga localizar este primeiro ponto, ó, vou passar a agulha aqui para você ver, ó, este primeiro ponto que nós fizemos no início desta carreira. Você vai pegar esta alça alargada, vai ajustar e vai trazer a alça por dentro deste ponto. Desta forma, vou fazer aqui uma corrente já para eu poder deixar travado. Você vê
que você fecha tubularmente, ok? Bom, na continuidade, nós vamos fazer a nossa última carreira de acabamento antes de realizarmos a costura e fechar essa parte aqui toda que está aberta. Então, é assim, já tendo aquela corrente sido feita, no mesmo ponto de base, você vai fazer um ponto baixo. Na sequência, você vai laçar, pulará um ponto de base e no próximo você vai trabalhar uma sequência com 5 pontos altos. Então, você tem aqui o primeiro, agora você acompanha o segundo ponto alto, agora o terceiro ponto alto, o nosso quarto ponto alto e para encerrar, o nosso quinto ponto alto. Na sequência, você pula um ponto de base e no próximo você vai fazer um ponto baixo. Então, a nossa repetição é ponto baixo, leque de 5 pontos altos, ponto baixo, leque de 5 pontos altos e assim sucessivamente ao redor desta parte que nada mais é do que a última carreira a ser trabalhada desta nossa execução. Deixa eu encerrar com vocês aqui, olha, mais um ponto alto para fazer o meu próximo leque, né? Pulo um ponto de base e aqui ponto baixo. Vamos alargar aqui. Olha lá, ó, olha como é que vai ficando o desenho desta nossa última carreira. Vamos fazer desta forma o contorno inteiro. Uma vez tendo chego ao final, você vai alargar este seu último ponto, você vai passar a agulha pelo ponto baixo inicial que nós fizemos, então deixa aqui eu pegar nesta posição, porque nós temos que pegar dos dois lados, olha aqui, ó, peguei um e agora peguei o outro. Vamos pegar esta alça e vamos trazer por dentro do nosso primeiro ponto. Então, aqui está. E aqui você tem esta carreira também encerrada. Agora, você já tendo feito o corte do fio e estando com a agulha de tapeceiro já na ponta, então, olha aqui. Nós vamos fazer a costura, já aproveitando para travar este pontinho. Passo a agulha por dentro do ponto, puxo o fio e aqui eu já travo, olha, fazendo aquele nozinho para dar aquela segurança no último ponto, né? Já dobro, porque nós vamos fazer a costura. E eu vou trazer o fio que está aqui atrás para a parte da frente, olha, fazendo assim, passando por dentro do ponto. Então, aqui você vê que eu trago para frente. Volto para trás, porque na verdade eu tenho que caminhar com o fio até que ele chegue no ponto certo para a costura. E eu volto aqui para frente, ó. Então, eu tô trazendo o fio por dentro da trama para eu conseguir fazer esta costura. Chegando na base, eu começo a fazer a costura pegando 2 pontos de um lado. Olha lá. E pegando os mesmos 2 pontos do outro lado. Eu sempre tenho que seguir a carreira de forma correta, para que eu não pule ponto, tá? Novamente, eu pego 2 pontos do outro lado, trazendo o fio, ajustando direitinho e pegando 2 pontos do lado oposto, sempre assim. E assim, olha, pessoal, nós vamos costurando até que eu tenha toda esta lateral. Então, deixa só eu puxar aqui, aqui tem um fio que tá passando junto. Aqui. Olha, nós vamos costurar toda esta lateral e também a base do nosso sapatinho. Uma vez que toda esta parte esteja já costurada, nós vamos trazer para vocês o passa-fitas com a fitinha de cetim para decorar.
Agora, estando já com o sapatinho todo fechado, eu aqui já trago ele preenchido para ficar mais fácil a visualização. Nós vamos colocar a fitinha de cetim. Então, nós vamos começar trazendo a fita, olha, eu passo aqui a minha agulha por entre duas casinhas, né? E eu vou trazer o fio aqui por dentro. Olha que a situação. Coloco ele já na posição que eu vou usá-lo, né? E novamente, olha, eu passo por 2 espaços, né? Seguro aqui o fio. Oi, menino, vem cá. E trago ele aqui por dentro. Olha lá. Tá vendo? A gente vai aqui passando a nossa fitinha. Sempre pegando de 2 em 2 espaços, porque a gente consegue trazer bem assim, ó. E aqui o meu último, né? Aqui, peraí. Peraí, aqui. Aqui eu tenho que fazer um lacinho, cortar o que sobra e eu vou ficar com uma resposta como essa, ó. Tá vendo? Posso ajustar mais ou menos para ficar bem fechadinho, né? Ficar mais justinho e a gente tem o sapatinho totalmente tecido. Pessoal, é isso aí. Mais uma vez eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês façam. Eu aguardo vocês na próxima quarta-feira, às 14 horas, com a nossa próxima aula. E é claro, sempre agradecendo a audiência de vocês. Até a próxima aula. Tchau, tchau!